Você vai ouvir agora a série Masculinidade Bíblica com o pastor Elienay Batista. Homens, precisamos reagir. Eu quero começar falando sobre o avanço da fé reformada nos últimos 20 anos. Certamente avançamos no que diz respeito a editoras, à realização de conferências, ao crescimento de igrejas, ao interesse das pessoas e à divulgação nas redes sociais. Mas a pergunta é, avançamos no que diz respeito à piedade na igreja e na família e na piedade pessoal de cada um de nós? Em certa medida houve muitos avanços, devemos reconhecer, mas naquelas questões práticas a qual a nossa fé reformada nos conduz, parece que nós não conseguimos ter muitos avanços. Nós estamos vivendo em uma era de informações. Parece que estamos valorizando demais a aquisição de informações. Assistimos muitas palestras, ouvimos muitas pregações, lemos muitos livros, mas o que estamos fazendo com tudo isso? É como se estivéssemos diante de uma mesa farta, nutritiva, deliciosa, e nós provássemos essa comida, porém não tivéssemos coragem para mastigar e digerir. Assim, dessa maneira, apesar da fartura da mesa, nós ainda estamos vivenciando um cristianismo raquítico, estagnado, empobrecido de frutos. Ainda não sabemos o que significa viver piedosamente. Por exemplo, gostamos de ouvir falar sobre os puritanos e de ler os seus livros, mas a pergunta é, queremos viver como os puritanos? De uma maneira realmente piedosa diante de Deus? Assim como Adão no paraíso não reagiu aos ataques da serpente, nós também não temos reagido. A serpente continua atacando, especialmente nesse tempo, a masculinidade. O diabo sabe do papel que Deus nos confiou como aqueles que devem cultivar e proteger o jardim, mas nós estamos simplesmente assistindo tudo passivamente. Ele deseja tornar os homens de hoje e os homens de amanhã inoperantes em suas famílias e também na igreja. Quando ele quis destruir o povo de Deus no Egito, ele procurou matar os meninos. E da mesma forma, ele está acabando com a masculinidade no presente e a masculinidade futura. Ele está atacando os nossos meninos e os nossos rapazes, que serão os homens, maridos, pastores, diáconos e presbíteros de amanhã. Os nossos meninos e rapazes, em grande parte, estão presos a uma vida fútil, infrutífera, presos à tecnologia, aos jogos e, infelizmente, à pornografia. Há uma ignorância a respeito do que significa ser uma criança e um jovem piedoso. E a culpa é dos homens do presente, dos pais e dos maridos. Minha culpa, sua culpa. Como Adão, nós estamos apenas assistindo tudo isso de maneira passiva. Há passividade na família e há passividade na igreja. E, obviamente, isso tem consequência sobre filhos, sobre netos, sobre bisnetos e as demais gerações. De modo que, para o bem das nossas famílias, tanto agora quanto ao futuro, e para o bem da igreja do presente e do futuro, e principalmente para a glória de Cristo, nós precisamos nos levantar e reagir a tudo isso. Essa reação deve começar por aplicarmos à nossa própria vida e à vida da nossa família essas verdades preciosas que são colocadas diante de nós constantemente. Nós precisamos aprender a mastigar e a digerir o alimento que nutre a nossa alma. Assim sendo, o desafio que eu quero propor a você, rapaz, homem, é o seguinte, que você não apenas acesse esse conteúdo como se estivesse assistindo a uma série ou um vídeo no YouTube, mas que você assista, que você ore e que você aplique essas verdades preciosas sobre a masculinidade bíblica que serão apresentadas aqui nessa plataforma. Eu encerro encorajando você a gastar pelo menos 5 minutos para meditar em duas questões. Primeira, sobre a sua responsabilidade em relação à sua família e à sua igreja de hoje e de amanhã. E a segunda coisa, sobre o tipo de homem que você precisa ser em Cristo para cumprir as suas responsabilidades. Medite a respeito. Que o Senhor te conceda graça e paz.